em um universo de mistérios, convido-te a explorar as profundezas da alma e encontrar luz nos ensinamentos divinos que permeiam nossa jornada espiritual. Neste espaço de reflexão, que nossos corações se abram para a transcendência e descubram a essência sagrada que nos conecta à divindade. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. A antropologia cristã nos ensina que corpo e alma precisam ser conjugados juntos. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Não é assim que funciona? Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. É preciso compreender o mecanismo do corpo, como é que ele funciona, quais são as necessidades que ele tem. O corpo precisa ser hidratado, então por isso a gente não pode esquecer de beber água. O corpo precisa de higiene, por isso que nós não podemos deixar de tomar banho, cortar o cabelo, cortar as unhas. O corpo precisa de ter dinâmica, ele precisa estar disposto. Para isso que a gente coloca uma disciplina de atividade física, para que esse corpo não fique envelhecido mais do que a idade que você tem. Isso também acontece, às vezes a gente está com 50 anos, mas por causa da vida errada que a gente deu ao corpo, que a gente impôs ao corpo, talvez a gente já esteja com 70 anos na carne, mas não na realidade. Então o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh meu Deus! Como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio. Claro, é o corpo que faz esse silêncio para que depois a alma possa sentir. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo, não é imediato. A alma fica rebuliça dentro do corpo porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus. Por quê?
ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar neste contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. Porque eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. A sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração esse espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver? Eu já lhe disse isso aqui uma vez e volto a repetir. O fundador da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu fui formado, graças a Deus, toda a minha formação eu devo à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Para Padre João Leão Deon, ele dizia assim: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de todo cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Padre, a minha questão é o seguinte: o perdão de Deus está acima de tudo o que nós fizermos? E é só pedir perdão para que sejamos perdoados? Primeiramente, o perdão de Deus na nossa vida não é um processo mágico. Assim como a gente também sabe que na vida não existe nada mágico. Tudo é fruto de uma luta, de um processo, né? A gente não tem nenhuma solução mágica para as coisas. E Deus também nos trata segundo a vida. A teologia nos ensina que Deus não contradiz em nada a ordem das realidades criadas. Deus não pode interferir na história de maneira a contrariar a realidade criada. Deus não contradiz a criação. E o processo da vida humana está totalmente inserido ao processo da realidade criada. Eu sou um ser humano que vivo as regras da condição humana. Você é um ser humano que vive as regras da condição humana. E aqui existe aquela lei básica. O que a gente planta, um dia a gente colhe. Quando nós falamos de erros humanos, nós falamos então deste contexto, nós estamos dentro deste contexto. Um erro é sempre uma realidade que tem o poder de nos incomodar. Se não incomoda hoje, mais cedo ou mais tarde vai incomodar.
Os erros é como se fossem pedras cheias de arestas, né? Que não se acomodam muito fácil dentro de nós. Como é que nós podemos entender o perdão de Deus na nossa vida? Perdoa tudo? O perdão de Deus está acima de qualquer realidade humana? Está. Mas tudo em Deus se configura como realidade de dois pilares. Aquilo que é o dom que nós recebemos de graça, mas aquilo que é tarefa, isto é, aquilo que é uma realidade que depende do nosso esforço. Então Deus nos perdoa sempre? Perdoa sempre. O amor de Deus por nós está acima de qualquer erro. O pior dos criminosos, o erro mais hediondo, o crime mais hediondo tem perdão para ele diante dos olhos de Deus? Claro. Deus é misericordioso e vai estender sempre o seu amor na direção da humanidade. Só que há um detalhe. Há uma realidade humana que também precisa ser perdoada. E muitas vezes a dimensão do amor e do perdão de Deus não consegue atingir a realidade humana, não é porque Deus não quer perdoar, é porque a realidade humana ainda está terrivelmente machucada pelo erro cometido. De maneira que nós só podemos entender e compreender o benefício do perdão de Deus quando nós trabalhamos também na realidade do perdão humano. Então não adianta nada a pessoa vir se confessar, contar os seus pecados, os seus erros, se não houver, depois da confissão, um processo de reintegração, isso é, de reharmonizar o que estava desarmonizado ali dentro. Então o dom de Deus, que é perdoar sempre, só vai ter eficácia na vida humana a partir do momento em que a certeza deste amor nos faz corrigir o que é humano. Por isso que o perdão é sempre um processo terapêutico de reconciliação, de cura, né? Muitas vezes nós encontramos pessoas que já confessaram os seus pecados, mas que ainda não confessaram a elas mesmas. Já receberam a absolvição de Deus, mas ainda não receberam a absolvição delas mesmas. É interessante, eu me recordo daquele filme Titanic, né? Quando, já nas cenas finais, quando aquela senhora velha está contando que os botes, os barquinhos, né, que foram embora, quando não voltaram para socorrer os que estavam ali, à deriva, no mar gelado, porque tinham medo, os botes que cabiam ali, 80 pessoas, estavam com no máximo 20. Eles não foram lá no meio do naufrágio buscar os que estavam necessitando ser resgatados, porque eles tinham medo que na tentativa de subir, aquele monte de gente morrendo afogada, que na tentativa de subir nos botes, aqueles botes naufragassem também. E aí acabasse morrendo todo mundo. E eu me recordo que tem uma cena bonita, porque ela dizia assim, a senhora dizia, na verdade o que houve depois foi a tentativa de se reconciliar com uma história. Porque aqueles que foram salvos do naufrágio viveram eternamente com aquela consciência infeliz. Nós deveríamos ter voltado para buscar os que estavam necessitando de ajuda. E aí ela usa uma expressão bonita e triste ao mesmo tempo. Depois disso, passaram pela vida inteira esperando por uma absolvição que nunca chegou. Veja bem. Aqui você tem um fato, né, muito concreto para a gente entender o processo da absolvição humana. Quando eu cometo um delito, por exemplo, se eu estivesse naquele bote e eu tivesse decidido não voltar para buscar os náufragos que estavam ali necessitando de serem retirados das águas geladas do Oceano Atlântico, eu vou ter que conviver o resto da minha vida com essa decisão. Isso é processo humano. Por mais que Deus tente interferir, por mais que Deus me prove o seu amor, eu vou ter que conviver com essa consciência infeliz de não ter voltado, de não ter feito, de não ter amado. E aí, minha gente, quando nós não alcançamos o resultado humano do perdão, dificilmente a gente vai sentir o amor de Deus e o perdão de Deus, a reconciliação divina. Porque Deus, a graça supõe a natureza, né? Como se diz. Nós precisamos da realidade humana bem curada para que Deus seja plenamente revelado em nós. Por isso que santidade é processo de aperfeiçoamento humano. Como é que eu vou experimentar o perdão de Deus na minha vida? Eu experimento o perdão de Deus na minha vida à medida em que eu me perdoo,
em que eu perdoo os outros, em que eu sou perdoado pelos outros. O contexto histórico do perdão é a vida. É aquilo que você remoe aí dentro do seu coração como culpa. Às vezes você já confessou tantas vezes esse pecado, Deus já lhe perdoou, tenha certeza disso. Agora o processo é seu, é o seu dever de casa. O dom já lhe foi entregue, é presente, é de graça o perdão. Deus já lhe perdoou gratuitamente, Ele não lhe pediu absolutamente nada. Mas é natural que a resposta humana seja dada a partir de uma tarefa. A tarefa bem feita é a garantia do coração sanado, do coração curado. Não é milagre, não é mágica. O perdão é um processo histórico de trabalho, como se você tivesse que todos os dias viver esse processo de reconciliação. E é claro, quanto pior o erro, quanto maior as consequências de estrago dos erros que a gente comete, maior será o trabalho que você vai ter. O pecado não é um problema para Deus, o pecado é um problema para nós. Porque nós é que temos que conviver com as nossas fragilidades o tempo todo. E eu até acredito muito nisso, porque a qualidade do cristão está diretamente associada à qualidade do trabalho pessoal que ele tem com ele mesmo. É a matéria humana sendo trabalhada todos os dias, lapidada, retirada nas arestas, né? Quando a gente descobre que há dentro de nós um processo humano a ser feito, para que o processo de Deus em mim seja transparente. É igual um vidro sujo, gente. Quanto mais a gente joga luz naquele vidro sujo, maior é a sujeira que aparece. Mas isso não é para a gente ficar desanimado, não. Quanto mais luz você joga naquele vidro, maior é a necessidade que você tem de poli-lo, de limpá-lo, de tirar a gordura que se acumulou, a poeira que se acumulou. Às vezes nós estamos como vidros sujos, né? É muita gordura acumulada, é muita poeira acumulada na nossa vida pela falta de perdão, pela falta de reconciliação com a gente mesmo, com os outros. Então é um processo que a gente tem que cuidar todos os dias. O perdão de Deus está acima de todas as coisas, mas nós podemos dizer, mas ele depende o tempo todo da reconciliação humana que nós vivemos. Então, se eu preciso me reconciliar com o meu passado, com os meus erros, eu preciso me olhar com um pouco mais de misericórdia, às vezes eu preciso olhar com um pouco mais de misericórdia com o outro, aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou. Tudo isso é tarefa, é dever de casa que nós realizamos para bem experimentarmos o perdão de Deus na nossa vida. A gente não pode desanimar porque esse processo não para. O cuidado que Deus realiza em nós passa pela experiência do nosso cuidado pessoal. Da mesma forma como uma mãe cuida do filho e faz de tudo para que aquele filho cresça, Deus também cuida de nós. Numa dimensão espiritual que nós não podemos nem sondar, nem conhecer na totalidade. Eu não tenho nem como avaliar o tanto que Deus cuida de mim. Mas eu posso avaliar o tanto que eu correspondo a esse cuidado no momento em que vivo. Eu preciso corresponder ao cuidado de Deus na minha vida. Eu preciso ter uma atitude zelosa por quem eu sou. Eu preciso zelar pelo meu sacerdócio. Eu preciso zelar pelos dons que Deus me deu. Eu preciso zelar pela minha saúde. Eu preciso zelar pela minha liberdade. Eu gosto de dizer sempre que eu confio na providência divina, mas eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Porque na verdade o cuidado que Deus realiza na nossa vida passa também pelo cuidado que nós temos. É parceria. Deus nos cuida e o tempo todo zela pela nossa vida, mas espera também que a gente faça o movimento de zelo, porque é uma atitude amorosa. Você já parou para pensar que o amor, toda vez que nós amamos e somos amados, nós exercemos essa reciprocidade que também nos convoca a responsabilidades mútuas? Eu, porque sei que sou um filho amado pela minha mãe,
Eu sei que minha mãe cuida de mim, mas eu também vou me cuidar por causa do amor que eu tenho por ela. É recíproco. Eu sempre tenho essa preocupação, minha gente. Jesus morreu, viveu, ressuscitou por mim, para a minha salvação. Jesus nasceu, veio ao mundo para a minha salvação. Como é que eu zelo dessa salvação? A teologia nos ensina que a salvação é um dom, mas que a gente pode recusar. Infelizmente, muitas pessoas recusam o dom da salvação. Não recusam pelas palavras. Vão até diante do Senhor e professam ali a fé, vão à missa, vão ao culto, participam da celebração da palavra, mas não celebram com a vida a ressurreição, não celebram com a vida a salvação, porque nós precisamos honrar essa salvação, zelar pela salvação. E não é só a profissão de fé pela boca, não, é o jeito de viver. Como é que você zela pela sua salvação, por exemplo? Como é que você corresponde a esse dom recebido? É uma pergunta nossa de cada dia. Passa pelo crivo da nossa conversão. Sabe aquela análise minuciosa que nós precisamos fazer da nossa conversão? O quanto que do meu coração já está convertido? Quanto que de mim já é parecido com Jesus? Porque essa é a conversão. A proposta cristã é a gente se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. No nosso jeito de pensar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de amar. Lá no nosso trabalho, lá onde você é convidado a viver, lá você está. Como um legítimo testemunha de Jesus. Testemunha do Evangelho, daquilo que Ele fez na sua vida. Mas é ali que entra o seu zelo, para que você não se torne escândalo para o outro. Jesus é o meu Salvador, e eu preciso zelar por essa salvação que Ele me deu, como um presente que eu tenho de abrir todos os dias para conhecer o seu conteúdo. A salvação é um presente inesgotável. Enquanto a gente viver, nós não teremos descoberto todas as possibilidades dessa salvação na nossa vida. Por isso, quando a gente encontra uma pessoa dependente das drogas, por exemplo, do álcool, ou vivendo uma prostituição, aquela pessoa que perdeu o amor pelo corpo, ali a salvação deixou de ser zelada. Porque aquela pessoa se perde a cada dia. E a salvação é um movimento contrário. É não permitir que a dignidade humana se perca. É a gente assumir um jeito de viver que seja digno com aquela salvação que foi realizada por cada um de nós. Porque as nossas escravidões nascem aqui dentro de nós. Naquilo que nós alimentamos e naquilo que nós permitimos que cresça. Da mesma maneira como um relacionamento pode ser causa de perdição para muitos. E a gente sempre diz, não é um projeto utópico. Os nossos namoros, os nossos casamentos, as nossas amizades, os nossos relacionamentos precisam ser instrumentos de salvação na nossa vida. Aquele marido que você tem dentro de casa, você é responsável, corresponsável pela salvação dele. Ele é o primeiro responsável. Deus é o primeiro, antes de tudo, né? Mas Ele é o primeiro a participar dessa corresponsabilidade de ser salvo. Agora você, com a sua oração, com o seu testemunho, com o seu jeito de ser esposa, você participa da salvação dele. E ele é a mesma coisa. O amor cristão, o verdadeiro casamento, o verdadeiro matrimônio, é quando ambas as partes estão comprometidas uma com a salvação do outro. E não é hipocrisia não, viu? Não é maquiar, não é fingir que você não é pecador, não. É honestidade com o processo. Deus deixa de trabalhar no coração mentiroso. Ao contrário,
do coração que é verdadeiro, que por mais miserável que seja, olha, eu assumo, eu estou miserável e eu preciso dar um jeito na situação. Ali Deus já começou a trabalhar. Então o zelo pela salvação passa pela nossa responsabilidade. Não se descuide de ser um homem salvo. Não se descuide de ser uma mulher salva. Isso é, que nada lhe escravize, que ninguém lhe escravize, que nenhum sentimento lhe escravize, que nenhuma droga lhe escravize, que nenhuma dimensão do seu eu seja causa de queda para você. Claro que as nossas misérias fazem parte, mas é a superação dessas misérias que nos salva. A mesma coisa um relacionamento de namoro. O namoro, você já vê o que será a vida futura. O namoro é o tempo para ensaiar o casamento. Por isso que o namoro tem de terminar. Não tem problema terminar o namoro, para depois não ter que terminar o casamento depois. Se você descobriu que as incompatibilidades são demais, que você não tem disposição para lidar com elas, você não pode se casar com esse homem, você não pode se casar com essa mulher. Se você já percebe indícios de agressividade, de que esse homem não será capaz de ser um instrumento de salvação na sua vida, que ele vai trazer correntes ao invés de quebrar os grilhões, se ele não vai favorecer a sua liberdade, essa que Deus nos dá, que não é a liberdade de ir para lá e para cá, é liberdade interior, gente, que é só a partir da liberdade interior é que nós somos capazes de nos sacrificar pelo outro. A palavra de Deus nos liberta, a verdade nos liberta. Desde que essa palavra seja interpretada no contexto que foi escrita, porque também ela pode acorrentar. Muitas pessoas são acorrentadas por líderes religiosos. Muitas pessoas ficam incapacitadas de viverem uma verdadeira experiência religiosa porque se amarraram nos conceitos errôneos e equivocados dos líderes que escutam. Eu, às vezes, fico ouvindo na televisão a palavra de Jesus sendo usada de maneira tão cruel, tão banal, descomprometida com o crescimento humano. Então nós não podemos permitir que um discurso religioso venha retirar a nossa liberdade de conhecer a Deus, a nossa possibilidade de conhecer a Deus. Gosto sempre de dizer isso. É a frase que abre o meu novo livro, do campo de batalha à mesa posta. Na tentativa de conhecer e viver uma espiritualidade, muitas pessoas se limitam a viver uma religião. Cuidado, a espiritualidade é muito mais profunda do que a religião. Sabe por quê? A espiritualidade é o território onde você se experimenta livre, para ouvir a voz de Deus, para verdadeiramente interpretar o que é certo e o que é errado. A religião nos ajuda a viver a espiritualidade, mas a religião ela não limita. Ela não pode ser o todo da espiritualidade. Ela só faz parte. Porque espiritualidade é toda a dimensão particular que você vive dos efeitos da religião em você. É o território da transformação. Para a gente fazer uma renúncia, a gente tem de ser muito livre. Tem de ser muito livre para ter coragem de dizer, eu não quero isso. Ou eu não vou. Ou tem de ser muito livre para poder dizer, eu vou me sacrificar neste momento por você. Só quem é livre verdadeiramente sabe obedecer. Então o outro na nossa vida, se nós somos cristãos, porque nós não somos obrigados a ser, mas se nós fomos batizados nas águas deste Cristo que nos liberta, é nossa responsabilidade zelar pelas amizades que nós temos, pelos relacionamentos que nós temos. Toda e qualquer pessoa que começa a ter influência sobre nós, até o autor que a gente lê, a novela que a gente assiste, o filme que a gente assiste, tudo isso está entrando na nossa cabeça, nos libertando ou nos acorrentando.
Pode observar como algumas religiões pregam Deus a partir da facilidade. Você entra dentro daquela igreja, você começa a pagar o dízimo, você frequenta o culto e Deus vai te fazer ficar rico, Deus vai te fazer livrar-se dos problemas. O absurdo de outro dia, um vídeo que eu estava vendo, de um rapaz que disse que Jesus pagou a dívida que ele tinha para o banco de 15 mil reais. Você viu esse vídeo? Então você deve e você não vai pagar porque Jesus pagou para você. Então veja bem, tem uma irresponsabilidade nessa história, né? Eu vou negligenciar as minhas dívidas porque Deus paga para mim. Para com isso, meu Deus do céu. Uma religião que me faz ser desonesto. Tudo bem, os milagres existem, mas vamos com calma. Então, às vezes, uma pessoa inocente vê um vídeo desse, aquela coisa sem discernimento, e vai acreditar que Deus faz isso na nossa vida. O pior, vai acreditar que Deus tem obrigação de pagar as nossas dívidas. Não. Deus nos dá saúde e a gente trabalha e paga o que deve. Isso é mais honesto, isso é mais sensato. Foi Jesus mesmo que disse: dai a César o que é de César. Mas a nossa atitude é que vai dizer se estamos salvos ou não. A maneira como nós estamos nos tratando é que vai dizer se estamos salvos ou não. Porque ali, quando nós estamos convidados a fazer um trabalho com os nossos irmãos de igreja, de comunidade, de trabalho, é ali que nós vamos zelar pelo caráter salvífico desse batismo que nós recebemos. É ali que nós vamos nos exercitar. É ali que nós vamos ver se a gente está sendo ou não cristãos. É o fruto. Você parou para pensar que às vezes nós vivemos uma pertença religiosa infrutífera? E até mesmo nós vamos ficando desanimados, porque todo ser humano gosta de ter resultados. E o resultado do cristianismo é coração amadurecido, não é outra coisa. Ah, a riqueza veio porque você trabalhou. Ah, a riqueza veio porque você tem um dom e você exercitou esse dom honestamente, você conseguiu isso, conseguiu aquilo. Tudo bem. Só que a verdadeira riqueza que o cristianismo pode nos dar, sabe qual é? É o coração amadurecido. É o desafio de toda hora, zelar pela salvação. Porque senão, nós estamos lá dentro da igreja, mas estamos mais perdidos do que quem está fora. Porque dentro da igreja, seja ela qual for, nós corremos o sério risco de estar protegidos pela hipocrisia. O templo não nos salva. Estar lá dentro não nos salva. Cantar os hinos, isso até os ateus fazem. Quem não crê, os indiferentes, não estou dizendo que ateu é ruim não, viu? Não estou dizendo isso não. Porque às vezes a gente encontra mais honestidade num coração que não se dobra, que não crê, do que naquele que está lá todo dia. Também não estou dizendo que você tem de ser ateu. Eu acho que a fé faz bem ao coração. O que eu estou dizendo é que muitas vezes os templos podem ocultar as nossas hipocrisias. E a gente acha que está salvo. Então quando nós ligamos a televisão e a gente vê a palavra de Deus sendo usada de maneira tão irresponsável, com proclamação de milagres questionáveis, muito mais para poder provocar um poder midiático, de adesão de outros crentes, de adesão de outros fiéis. Muito cuidado com isso. Deus faz milagre? Faz. Mas Deus não pode se tornar um espetáculo. Deus não pode se tornar um discurso espetaculoso que fira a ordem das coisas. Sabe? Porque isso é corrente que você coloca na alma de uma pessoa, que impede de viver essa verdadeira liberdade, que nos coloca diante de Deus, permitindo que Ele seja Deus e que eu seja quem eu sou.
Que tristeza que a gente não tenha no nosso dia a dia um programa que eduque verdadeiramente as nossas crianças, né? Um programa que a gente tem de pagar, infelizmente, um canal fechado, onde você tem a oportunidade de ter lá algumas reportagens que vão realmente agregar a nossa vida. Isso é cristianismo, minha gente. Que é quando você percebe que as pessoas estão mais seletivas, que o Evangelho trouxe ao coração daquelas pessoas capacidade de selecionar melhor o que vão digerir ou não, o que vão consumir ou não. E volto a dizer, é muito mais do que estar dentro do templo. É você incorporar um valor, trazê-lo e dividi-lo com a sua família. Acho que uma verdadeira família cristã é aquela que seleciona tudo que entra dentro de casa. Nós não somos obrigados a consumir o lixo cultural que tem sido produzido pela sociedade que nos nivela por baixo. Nós vamos ficar mais seletivos, nós vamos estudar um pouco mais. Então cuidado a quem você escuta. Quais são as autoridades que estão lhe ajudando a crer? Zele por essa salvação que lhe vem pela palavra. Escolha bem o alimento espiritual que você dará a você. Cuidado com o que lê, sabe? De sentir e desejar o que é mais nobre. Quando um povo é capaz de desejar o que é mais nobre, quando você sente que o dinheiro trouxe às pessoas a oportunidade de crescerem culturalmente, de você sentir que esse povo está mais educado para querer o que é nobre, que não se aceita, que não aceita ser nivelado por baixo, com essa programação de televisão que tantas vezes desconsidera a inteligência das pessoas, ou então que propõe um gosto amargo o tempo todo. O tempo todo noticiando o que é amargo e as pessoas engolindo isso e desejando esse tipo de notícia e desejando esse tipo de programa, cuja pauta é só a vida do outro, é a fofoca que se faz. Não é um livro para te alienar. Não é um livro para te fazer apenas compreender a religião de maneira superficial. Não, vamos aprofundar. João Paulo II já nos convidava a isso. Vamos jogar as nossas redes em águas mais profundas. Chega de superficialidade. Isso é zelar pela nossa salvação. Isso é permitir que o cuidado de Deus na nossa vida se encontre com o cuidado que nós temos conosco mesmo. Porque às vezes eu fico assustado quando o discurso religioso dispensa o esforço, a luta, e só nos promete a vitória, como se ela fosse fruto de uma mágica. Reza e Deus lhe faz vencer. Não. Reza, faz a sua parte, que a vitória virá. Nós nunca podemos admitir que um discurso religioso seja feito a partir de uma experiência que nos retira a responsabilidade de fazer a nossa parte. E a gente sabe que às vezes o discurso é feito até com boa vontade, mas ele não corresponde à verdade humana. É por isso que o discurso religioso precisa sempre ser equilibrado entre céu e terra. Deus nos faz alcançar a vitória? Sim. Para isso Ele nos fez. Mas a gente precisa retirar essa vitória, muitas vezes, desse contexto glamouroso, né? Essa vitória, ela é suada, ela é conquistada com luta diariamente. E é bom que a gente sempre tenha isso em mente, que toda a ação é de Deus, que nos antecede. Deus se apressa em ser bom, para que a gente tenha condições de ser bom também. É tão interessante e é tão radical esse posicionamento teológico,
que na teologia do sacramento da penitência, a igreja nos ensina que até mesmo quando a gente se arrepende, Deus já agiu dentro de nós para que a gente tivesse condições de arrepender. Não é interessante isso? Eu só posso me arrepender do meu pecado se Deus visitou o meu coração e provocou dentro de mim aquele sentimento de inadequação que me faz reconhecer que o que eu fiz não foi bom. Então, até para eu me arrepender, Deus precisa estar dentro do meu coração. De maneira que o arrependimento não é só uma obra humana. É claro que o arrependimento vai passar pelas minhas faculdades mentais, eu vou processar a informação, eu vou viver o desconforto por aquilo que eu fiz de errado, mas o que me motiva a refletir sobre o erro e ter condições de encontrá-lo e de reconhecê-lo é a ação de Deus em mim. Então, eu só posso ser bom porque a bondade de Deus agiu primeiro dentro do meu coração. Eu só tenho condições de fazer um gesto de bondade porque primeiramente eu fui visitado pela bondade de Deus no meu coração. E é por isso que eu estou dizendo que a ação de Deus na vida humana e a vida cristã, podemos dizer, a vida cristã, ela é sempre a resposta à graça divina que atua em nós. Mas se eu não respondo a essa graça, é provável que eu passe a minha vida tendo a oportunidade de ser bom e nunca serei porque faltou o meu esforço. Toda vez, por exemplo, que eu decido perdoar alguém, eu já estou visitado pela graça de Deus em decidir perdoar alguém. Mas a gente sabe que o processo de perdoar será uma luta minha. Quando eu terei de encontrar aquela pessoa, engolir o sapo, daquela coisa desagradável que muitas vezes nos dá, vontade de chegar e de falar um desaforo e de já ficar sendo descortês com aquela pessoa, porque às vezes a gente tem essa necessidade. É impressionante como nós exercemos a nossa maldade com as pessoas, sem perceber às vezes. Pode observar que às vezes você é mal com outro sem perceber que está sendo. É quase que um processo inconsciente, que nos faz muitas vezes pegar o outro para Cristo, como comumente nós costumamos dizer. E julgamos sobre eles, sobre aquela pessoa, todas as nossas mazelas, todas as nossas frustrações, todos os nossos desequilíbrios. É horrível isso. Mas aí a nossa consciência se acende e a gente decide que a gente vai viver melhor, que a gente não tem o direito de crucificar o outro com os nossos pecados. E então Deus começa a agir em nós e nós vamos como que colocando em cima da mesa todas as peças que constituem a nossa totalidade, para a gente poder arquitetar melhor isso. Então Deus me quer vitorioso, Deus lhe quer vitorioso, sim, nós acreditamos nisso. Mas se a gente não assume a responsabilidade que nos cabe diariamente, é provável que o desejo de Deus não atinja a nossa carne, ele não se concretize em nós. E não adianta. Deus quer que eu seja feliz, que você seja feliz. Deus quer que a gente viva bem. Mas se a gente não faz a nossa parte nessa história, jamais vamos conseguir chegar ao resultado daquilo que Deus quis para nós. É o refrão bonito, da música Tudo Posso, da minha querida amiga Celina Borges. Vou perseguir tudo aquilo que Deus escolheu para mim. Eu vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor. Hoje de manhã, nós ouvimos o testemunho da Patrícia, no programa que tivemos aqui na Canção Nova, para ajudar o projeto Dai-me Almas a fechar a campanha nesse mês. Por que a Patrícia conseguiu superar a dor de ter perdido uma filha de maneira tão trágica? Por que a Patrícia não aceitou o caminho fácil do antidepressivo que iria aliená-la? Porque naquele momento ela estava visitada pelo poder de Deus, mas ela resolveu agir. Ao dizer, eu não vou tomar
o entorpecente para me fazer esquecer a morte da minha filha, o que ela resolveu fazer? Arregaçar as mangas, chorar a dor de cada dia e ir fazer alguma coisa por quem ainda precisava dela. Organizou o luto de maneira cristã. Eu não estou dizendo que você não pode tomar o seu remédio caso ele realmente seja necessário. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, porque não queremos enfrentar a dor, porque não queremos enfrentar a realidade, a gente se entorpece naquela ilusão de que o remédio será capaz de nos curar. Não, minha gente, não é assim. Quando Deus está presente dentro do nosso coração, a gente vê a vida como ela é. A gente enxerga os fatos, as tragédias, as dificuldades, e a gente se coloca diante de tudo isso de maneira responsável. A dor é humana. A dor é humana e por mais absurda que ela possa nos parecer, nós podemos dar conta dela sim. Como é que nós damos conta da dor? Chorando do jeito certo, apoiados pelas pessoas que nos amam, que nos ajudam a enfrentar aquele momento de dificuldade, aquele momento tenebroso, pavoroso. Como é que nós organizamos o luto? É enfrentando diariamente, é chorando a dor de cada dia, é a gente não permitindo que a vida fique paralisada, mas que a gente aos poucos a gente comece a fazer um movimento natural que nos reencaminhará ao contexto da harmonia, para que a gente possa harmonizar o coração. Às vezes eu fico assustado como que nos dias de hoje nós estamos entrando dentro de uma mentalidade onde o sofrimento não pode fazer parte da vida, como se sofrer fosse ser infeliz. Não, a gente pode muito bem sofrer e ser feliz. É contraditório? É. Mas a palavra de Jesus nos ensina que essa contradição é que nos coloca no prumo da vida. É possível sim a gente estar machucado pela vida e mesmo assim a gente ser feliz. Como? Não é a felicidade que muitas vezes a gente está acostumado, né, a pensar, a felicidade do sorriso, a felicidade da festa, não. Mas aquela satisfação de que você está vivendo a coisa do jeito certo. Porque em última instância, minha gente, se você espremer o conceito de felicidade, o que sobra é isso. É você saber que você está sendo quem você deveria ser, que você está vivendo as coisas como deveria viver, que você está em paz com você. É isso que faz com que a gente seja feliz. É como você está sofrendo um processo de perda. Acompanhei há um tempo atrás uma moça que precisava se desligar do vínculo doentio que ela tinha com o namorado. Já haviam chegado à conclusão de que o namoro só fazia mal, que eles só se machucavam, e quanto mais ela tentava, mais ela se machucava, e ele também vivendo um processo extremamente nocivo a ele mesmo, um relacionamento que já não tinha mais amor, que tinha só dependência. É triste isso. E no momento que ela fala, padre, mas é tão difícil ficar longe dele, ao mesmo tempo que ele me faz tão mal, na hora que eu estou rompendo com ele é tão difícil. E eu falava para ela que a cada dia que ela passasse longe dele, ela deveria sentir-se feliz por ter conseguido romper com o vínculo que lhe destruía. Como é que essa menina vai conseguir ser capaz de superar esse rompimento? Quando ela substitui os pensamentos opressivos por pensamentos que libertam. Quando ela olhar para ao final do terceiro dia, do quarto, do quinto, que isso é igual dependência de droga, viu gente? É igual dependência química. O AA tem esse compromisso, né? De viver um dia de cada vez e de comemorar cada dia de abstinência. É assim? Aquela menina só vai conseguir se libertar do processo nocivo que o relacionamento representa na vida dela no dia em que ela interpretar o afastamento como uma maneira que ela tem de se beneficiar. É assim que a gente organiza o luto. Agora, se ela tiver medo da ausência, que faz mal, mas que ao mesmo tempo, né, cura, ela jamais vai conseguir se libertar.
E às vezes até o distanciamento é necessário para que, quem sabe, até volta, mas volta de uma maneira mais madura, mais harmônica, mais responsável, né? Não é nenhum problema, namoro foi feito para ser terminado. Não é nenhum problema terminar um namoro e durante o término você reavaliar a maneira como você trata o outro, como o outro significa para você. E a partir desta ausência, você estabelecer uma nova forma de estar com ele, e aí volta. E o retorno faz com que o namoro avance em qualidade. Mas quando estão todos lá no lodo da autodestruição, é difícil, não tem luto. O luto não está sendo organizado. O luto está sendo estendido e não organizado. Na vida da gente é assim. Se a gente quiser vencer alguma situação que está nos oprimindo, nós temos de enfrentar o sofrimento do dia a dia. Somente a partir das técnicas que nós vamos descobrir, né? Porque cada ser humano vai reagir de uma forma. Para mim, dá muito certo. Por exemplo, quando eu estou vivendo um processo de sofrimento, de luta, às vezes acontecem coisas que me desagradam muito, me retiram a paz. Eu tenho os meus métodos, são bobos, mas dão certo. Procuro intensificar uma atividade física naquele dia. Sabe que é a hora que você vai liberar endorfina no corpo, né? Vou fazer uma caminhada, vou tentar não pensar naquilo durante um tempo. E aqui impressionante, vou tentar dormir um pouco melhor, vou tentar me alimentar um pouco melhor, vou favorecer o meu corpo, né? Para que ele tenha condições de reagir diante daquilo que me faz sofrer. Vou rezar um pouco mais, vou ler coisas boas, vou assistir a um bom filme, vou fazer alguma coisa que tenha condições de provocar dentro de mim o contrário do que aquele sentimento ruim está provocando. É a hora dos amigos, né? É a hora das pessoas que nós amamos. É a hora de você estar bem acompanhado, porque nenhum luto é suportável se a gente não estiver acompanhado de pessoas que nos amam. Patrícia experimentou na carne, experimenta diariamente. Viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Não significa perder a vida, viu, esse morrer. É morrer no dia a dia para aquilo que não nos permite viver. É uma decisão inteligente. Todos os dias você alimenta sentimentos que são de morte. Todos os dias você alimenta pensamentos que são de morte. Então o que você faz porque você é cristão? Corta na raiz tudo aquilo que significa morte na sua vida. Ainda que esta morte possa lhe dar um prazer temporário, né? Que as coisas de morte, muitas vezes elas nos alimentam com prazeres temporários. Você vai lá e corajosamente elimina aquele poder do mal. E então você está contribuindo para que a vitória que Deus quer que aconteça na sua vida, aconteça de fato. Queria aproveitar, outro dia eu recebi um e-mail, não tenho ele aqui em mãos, mas eu me recordo que a pessoa estava questionando um trecho da minha pregação lá em Belo Horizonte. E a pessoa dizia que foi muito bonito tudo que eu falei, mas que eu coloquei uma dúvida no coração dela. Eu estava dizendo que o que nos salva não é o tanto de vezes que nós vamos à missa, mas é o tanto de vezes que o amor demora dentro de nós. Então ela estava me questionando se eu estava relativizando o valor da Eucaristia. De maneira nenhuma, né? O que eu estava dizendo é que o valor da Eucaristia não está no quanto nós repetimos o gesto, mas é no quanto o gesto demora dentro de nós. Mesmo porque um conceito interessante, minha gente, da liturgia eucarística, da teologia que a liturgia nos ensina, é que a missa não termina. A missa é processo de continuidade. O que tem fim é a celebração. Tanto é que o padre nos despede assim: vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. A missa não termina. Eu me lembro que quando era criança escutava a comentarista dizendo isso, e o padre às vezes também dizia: a missa não terminou, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Um jeito de nos ensinar
que o momento celebrativo ele é apenas um início daquilo que se estende na vida. Tanto é que é cíclico. O ofertório é o momento em que a gente mais entende o processo cíclico da celebração, porque ele é o momento em que nós trazemos as oferendas, isto é, aquilo que é a matéria-prima da vida a ser celebrada. No pão e no vinho estão todas as nossas atitudes que nós queremos que sejam transformadas, todos os nossos ódios, todos os nossos rancores, que nós queremos, junto com o pão e o vinho, sejam transformados no corpo e o sangue de Cristo. É o que o filósofo chamava, Teilhard de Chardin, chamava isso de cristificação do universo. Era bonito que ele compreende todas as realidades, da mais simples à mais complexa, como um processo semelhante. Toda essa realidade está em processo de evolução. E ele faz a reflexão cristã, né? Ele foi até muito combatido durante muito tempo, mas depois reconhecido como uma reflexão válida, que tudo aquilo que é evolução é cristificação, é processo de aperfeiçoamento. Então a matéria-prima que está sobre o altar é a cristificação. Tudo aquilo que eu coloquei como humano agora vai ser cristificado. E aquilo no final da celebração, no momento em que nós comungamos, é devolvido a nós. Aí a expressão bonita de Santo Agostinho: cristão, torna-te o que és. Recebe aquele que tu és, o Cristo. Então veja bem, o canto de entrada, a celebração, a apresentação das oferendas, o verdadeiro ofertório, depois a comunhão e a continuidade. Veja que é cíclico, a missa não termina. Aí a gente vai vivendo e à medida que a gente vai perdendo o significado do que é Cristo, a gente volta para celebrar de novo. A gente volta para nos recordar. O que acontece no momento celebrativo não é nada mais, nada menos que fazer memória, é recordar o compromisso que dali nasce. Então, minha filha, eu não estou em nenhum momento banalizando, pelo amor de Deus, eu nem posso fazer isso porque esse é o centro da minha vida. A Eucaristia é o centro da minha vida. O que eu digo é que não basta a gente estar todos os dias se a gente não continua essa missa na nossa vida. O que vai verdadeiramente nos salvar é isso, é o quanto que a missa demorou dentro de nós, isso é, o quanto que o meu coração aceitou o processo da cristificação e o quanto essa missa teve efeito na minha vida, no meu coração. Olha, eu não tenho vergonha de assumir isso. Eu acredito que na minha vida, 70% das missas que eu participei, eu não participei com esse sentido. Ela terminou e terminou mesmo dentro de mim. O rito terminava e terminava mesmo dentro de mim. Não havia repercussão na minha vida. Mas quanto mais cresce a nossa consciência de que a missa é um acontecimento que não termina, maior será a qualidade da nossa vida cristã. E mesmo porque, já falei disso aqui também, nós não celebramos outra missa, não. Houve uma única que aconteceu na história. A única missa celebrada no tempo foi a que Jesus celebrou, a última ceia. Tudo mais é continuidade da única missa celebrada pelo Cristo. Eu, como padre, eu legitimo a presença do Cristo no momento da celebração, mas eu não estou fazendo outra missa, não. Eu estou apenas estendendo o braço em direção daquela única que aconteceu. Nós precisamos de muita poesia para entender Jesus, viu? Isso é poética, isso é arte de poesia. Entender que uma coisa, que um acontecimento não cabe no tempo, ele se estende de tão grande que ele é. Então, assim como eu estendo os braços em direção a um fato que me tocou profundamente e eu consigo senti-lo de novo na minha vida, isso é fazer memória, isso é você recordar atualizando na sua vida. Então aquela única missa celebrada pelo Cristo com seus discípulos continua acontecendo na história cada vez que nós nos reunimos para recordar o que foi. E aí então eu tomo posse de tudo aquilo que é a continuidade de Deus na minha vida. E esse é o significado da celebração eucarística que nós celebramos. É nos potencializar, é colocar dentro de nós a dinâmica do Cristo no tempo e na história. Cada missa participada tem que ser um motivo a mais para o Cristo continuar vivo na história através de mim, através de você. Caso contrário, é rito morto, que não modifica absolutamente nada. Se você não permitir que a missa
lhe coloque na circularidade dessa celebração, ela não acontece dentro de você. Você apenas cumpriu um preceito. E cumprir preceito foi justamente o que Jesus condenou no seu tempo. Jesus condenou com radicalidade toda e qualquer forma de religião que estivesse presa no rito. Ritos não salvam ninguém. O que salva realmente é aquilo que o rito desperta. Se não despertou, se você não se envolveu com o que você celebrou, Deus não teve chance naquele momento. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.